é mudar o foco. A proteção integral da criança e do adolescente. Não propriamente o que temos hoje de estatísticas. Essas estatísticas, elas hoje só têm trazido esses números alarmantes, meu caro Gabriel, porque há um verdadeiro movimento de narcoindústria, de necronicotina, para que a indústria do tabaco, a indústria da nicotina, que perdeu milhões de consumidores, venha hoje a recuperar estoques com a mentira que tem cor, cheiro e sabor. Então, é uma grande oportunidade, uma oportunidade de ouro que hoje se tem aqui, para se levar aos pais, aos educadores, aos nossos jovens, principalmente aos jovens, para que eles assumam um protagonismo de não aceitar ser de jeito nenhum massa de manobra, serem fisgados por essa indústria que mata 8 milhões de pessoas por ano. Uma pandemia silenciosa, uma pandemia nefasta. E eu sou, assim, uma prova viva, né, do que havia antes, quando eu estava na escola, de levar as informações para dentro de casa. E o protagonismo infanto-juvenil, nessa era em que tudo é voltado para eles, porque é uma geração, Gabriel, vereador Rossini e Marilda, que não está nem acostumada com isqueiro e nem com palito de fósforo. Sim. Então, os cigarros eletrônicos, eles realmente foram maldosamente concebidos para essa geração. Pluga-se na tomada, pluga-se nos laptops e pluga-se o quê? O que vem a ser essa geringonça? Em primeiro lugar, é algo que pode sim explodir, porque funciona a partir de uma bateria de lítio. Tá. Já existem centenas de casos registrados pelo mundo afora de explosões, com lesões gravíssimas nos seus usuários. É a primeira vez na história da humanidade que uma substância psicoativa é impulsionada por um meio eletrônico e potencialmente inflamável, de grandes danos. Publicação da PubMed, norte-americana. Uma jovem usuária de cigarro eletrônico. Explosão enquanto fazia uso. Micropartículas do cigarro eletrônico estão alojadas onde? Na região da sua carótida. Jovem texano, uso do cigarro eletrônico durante a noite, porque o cigarro eletrônico é altamente viciante, muito mais do que o cigarro convencional. Sim. Explosão, Texas, Estados Unidos. Os pais demoraram 5 horas para procurar socorro. Quando chegaram, na verdade, eles buscaram socorro, melhor dizendo, eles encontraram socorro após 5 horas. Né? Texas é um estado de grandes dimensões. Quando chegaram no hospital, vereador, os médicos disseram, anotaram a placa do carro? Nossa. Porque o rosto desse jovem de 17 anos totalmente destroçado. Poderia dizer inúmeras situações. Detroit, muito recentemente agora. Uma fábrica, melhor dizendo, um depósito de cigarro eletrônico na cidade de Detroit, estado de Michigan. E o que aconteceu? Houve uma explosão. 100 mil vapes. E o que mais havia ali? Um detalhe importante. Gás butano. E por que butano? Porque o butano é um potencializador, um concentrador para tetrahidrocannabinol. Cigarro eletrônico pode sim, e já há vários casos de cigarros eletrônicos com tetrahidrocannabinol. E aí, princípio ativo da cannabis, Sim. da maconha. Então, esse rolo compressor, ele vem, na verdade, como se fosse um dragão de 2 cabeças e que ao invés de soltar fumaça, solta vaporzinho de morango ou de framboesa, ou de açaí, ou de maracujá, ou de chocolate, ou de baunilha.
De um lado é a indústria da nicotina e do outro lado a nascente indústria do THC, da cannabis. Este é o cenário que nos preocupa. Produto explosivo, altamente tóxico, que pode conter um arsenal de substâncias psicoativas, principalmente o THC, que é a substância da moda. Mas o cigarro eletrônico pode conter, sabe o que também? Fentanil. O que é o fentanil? Fentanil é a substância que mata, hoje, quase que 100 mil norte-americanos por ano. Então nós vamos ter nas nossas casas, nas suas casas, crianças com os olhos vidrados, crianças que podem ser sim contaminadas com cigarro eletrônico com fentanil. Ah, mas ninguém vai legalizar cigarro eletrônico com fentanil. Mas o crime organizado pega carona. Sim. Ele não vai deixar de jeito nenhum de pegar sua fatia de mercado. Droga legalizada, consumo em disparada. Droga legalizada, diminui-se a percepção de risco da droga. Caminhamos em um futuro breve para a legalização da cocaína ou do crack? Por quê? Há um tempo atrás, melhor dizendo, né, se dizia que o Brasil não teria epidemia de crack. E nós temos hoje. Porque nós negligenciamos aspectos protetivos. Então, será que nós temos que legalizar o crack? Vender kits nas padarias? Porque esse raciocínio de que, pelo fato de haver o consumo de alguma substância, nós teremos que necessariamente legalizá-la, então eu vou ter que legalizar fentanila, vou ter que o fentanil ou a fentanila, THC, THC sintético, drogas K, efeito zumbi. Para que isso? Para que isso? O nosso país é responsável pela melhor e mais duradoura política de controle de nicotina do planeta. Nós tivemos uma redução de mais de 35% no número de tabagistas. Eu hoje dou graças a Deus, porque apesar de estar hoje com esses típicos problemas respiratórios dessa época do ano, sim, aqui ninguém fuma. Mas nos estúdios antes se fumava, era glamorizado. Sim. Então vai se trazer agora essa roupagem nova, mas é uma roupagem que usa o mesmo tecido podre desta indústria que mata metade dos seus consumidores, que precisa repor estoque. Aí se diz, mas os impostos. Eu vou dizer, sim, a Inglaterra ganhou muito dinheiro com a legalização do ópio no século passado. Melhor dizendo, no século XIX, né? Na China. Destroçou o Império Chinês. A ponto de, na virada do século XIX para o século XX, a China, hoje que é uma potência, não possuía exército, 25% da sua população adulta era viciada em ópio. Por quê? Porque era algo que era instrumentalizado como ferramenta de dominação. Eu não tenho dúvida que o Brasil hoje está tendo que ficar bem atento, porque é o melhor país do planeta, cheio de recursos naturais, e interessa há muito que nós tenhamos uma geração de cérebros escravizados. Falso argumento dizer que precisamos legalizar os vapes, porque na medida em que os vapes, pods, cigarros eletrônicos, dispositivos eletrônicos para fumar forem legalizados, como que num passe de mágica o crime organizado deixasse de existir e fosse todo trabalhar com CNPJ. Nós sabemos que nos países nos quais houve a legalização da maconha, vamos assim dizer, de uma forma mais coloquial, o crime organizado continua a pegar a sua fatia. Nos lugares nos quais há a legalização dos cigarros eletrônicos, Inglaterra, Estados Unidos, crianças fazem uso do cigarro eletrônico. Nós já tivemos registro de criança na Inglaterra que foi parar em um pronto atendimento com crise asmática agravada pelo cigarro eletrônico. E não é só isso, porque o pacote ele vem completo, sabe? Para fisgar a criança, ele vem com um vape na mão e uma balinha, um gummy bear, uma jujuba, né? Com THC na outra mão.
porque aí você vai de fato fisgar os consumidores de forma mais precoce. Porque como é uma indústria que mata, ela vai querer repor estoque. Então, esse argumento no sentido de que nós precisamos legalizar porque aí, num passe de mágica, o crime organizado acaba, já não funciona com o cigarro convencional, que hoje tem grande parte do mercado interno abastecido pelo crime organizado. O que nós vamos fazer é colocar mais um produto nessa prateleira da morte. E sobre cigarros eletrônicos ainda, como a indústria estava perdendo consumidores, nós podemos comparar que o cigarro convencional é como se fosse um hotel fantasma, fedorento, embolorado, cheio de ratazana, ninguém quer mais, porque todos somos bastante conscientes, as crianças são conscientes, as crianças ensinam os pais. Criança morre pelo tabagismo passivo, sim, pets morrem pelo tabagismo passivo. Então, aí a indústria da nicotina pensou, o que eu vou fazer agora para o século XXI com essa garotada, que é uma garotada esperta, que foi bem orientada com as políticas públicas das quais o Brasil é campeão. Nós somos os campeões mundiais na prevenção em relação ao tabagismo e ao tratamento também. Então a gente não precisa, sabe, senhor vereador, redução de danos, uma falsa redução de danos, é amplificação de danos, essa história de querer trocar um protocolo que já existe há décadas por algo que não funciona. Então, por todos os prismas que nós possamos ver essa questão, nós vamos ver estratégias e mais estratégias simplesmente com o propósito único de repor estoques de consumidores. Aí, lembrando do hotel, eles criam o quê? Um resort 5 estrelas, colorido, a fábrica de chocolate, só que em um terreno contaminado. Sim. Um terreno contaminado explosivo, com aditivos como propilenoglicol. É importante que a população saiba disso. O propilenoglicol está no colírio da vovó. E hoje se coloca o propilenoglicol como estabilizante para o cigarro eletrônico. Não há nenhuma pesquisa, nada que indique segurança de uso, que é uso na indústria farmacêutica, uso tópico, ou eventualmente na indústria alimentícia, o propilenoglicol, para uso inalatório. Então, essa história de dizer, vamos legalizar porque o consumidor terá um produto bem feito, não. É uma geringonça explosiva com aditivos que não poderiam ser utilizados de maneira nenhuma da maneira inalatória. É a própria Convenção Quadro de Controle do Tabaco, que é o primeiro grande tratado de direito respiratório, do sagrado direito respiratório, que foi elaborado nos anos 90, 2000, e o Brasil foi um dos pioneiros, um dos que assinou. Então essa Convenção Quadro nos autoriza a ficar bem atentos às estratégias dessa indústria, que vai buscar sempre novas roupagens e vai também utilizar esse argumento. O produto que não é legalizado é um produto inseguro. O produto que eu vendo é um produto seguro. Voltemos. Além do propilenoglicol, existe glicerina vegetal. São estabilizantes para o cigarro eletrônico. Além disso, existem aditivos químicos. E essa indústria da nicotina, ela sabe que sem aditivos, sem saborizantes, ninguém vai chegar perto disso. Ela sabe que os sabores que são colocados hoje no produto legalizado, eles dão uma sensação de frescor. Em resumo, é um produto que não deveria existir. Doutora Margarete Dalcomo, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Sim. Palavras dela. Invenção diabólica. Dr. Roberto Gil, presidente do INCA, mecanismo para criar uma geração de escravos da nicotina. E tantos outros exemplos de médicos. A quem vamos ouvir? Aos predadores de cérebro
ou aqueles que querem preservar a vida das presentes e futuras gerações. Se não for por nossas crianças, que seja pelo filhote do filhote que ainda vai nascer da tartaruga marinha. Porque hoje a indústria do tabaco é uma grande poluidora. O que a indústria do tabaco gera de impostos não dá nem para começar, eles realmente se evaporam pelos gastos do SUS. O déficit está na casa de 100 bilhões. Nossa. Se for com os cigarros eletrônicos, diz-se que vai se chegar a 0,7% do PIB. Empregos, impostos. Isso daí é pífio perto dos prejuízos para a economia como um todo. A conta da indústria do tabaco nunca vai fechar. E quanto vale uma vida também? Mas e o filhote do filhote? Hoje, a indústria do tabaco é responsável, uma grande responsável por poluição ambiental. Nós estamos em períodos de emergência climática. A água é um bem precioso. Campinas trata quantos por cento, nobre vereador, do esgoto? Hoje nós temos capacidade instalada para tratar 100% de esgoto. Aquilo que é coletado já é 100% tratado. Nós temos algumas regiões que ainda não tem coleta, mas hoje estamos no nível adequado. Então, agora o que nós vamos fazer? Os dejetos. Os dejetos, o lixo Sim. do tabagismo vai ser um lixo eletrônico, com metais pesados, altamente cancerígenos, que vão se esparramar por aí. Então, é um retrocesso até em relação ao meio ambiente, aos peixes, espécies marinhas, não é? A flora, a fauna como um todo e a qualidade da água que nós vamos beber. As leis ordenam a nossa vida. Por isso que eu não posso, por mais que eu queira utilizar a mão inglesa, no Brasil não vou fazê-lo. Então, as questões de ordem, elas são necessárias. Onde há a sociedade, há o direito. E as leis, elas têm que servir para promover o bem comum. Não pode haver lei que vai trazer retrocesso, como legalização de cigarro eletrônico. São bem-vindas, sim, leis que aprimorem a fiscalização, que deem mais suporte às vigilâncias municipais, que compõem o conjunto nacional da vigilância sanitária, sendo a Anvisa uma agência regulatória. A Anvisa já se manifestou, como você bem lembrou, desde 2009. 2009 disse, não queremos cigarro eletrônico no nosso país. Sim. Nossos bosques têm mais vida e não fumaça da morte. Agora, em 2024, resolução 855, mais embasada cientificamente, reforçou essa proibição. Há projetos em trâmite no Congresso, esse que você citou, há um outro que é o 4356, que ele eleva essa norma da Anvisa a uma categoria de legislação, dá mais fortalecimento. Precisamos, sim, da prevenção primária com a legislação, gestão, fiscalização, promoção de ambientes saudáveis. Então, as crianças hoje, elas estão conectadas às telas. Quanto mais fora das telas elas estiverem, mais equilíbrio dopaminérgico elas terão com essa natureza dadivosa. É importante, então, que nos parques, nos parquinhos, nas praças desportivas, se enfatize que não é lugar para se fumar nada. Já existem experiências, nobre vereador, nesse sentido em São Paulo, capital. Parque do Ibirapuera, a praia do paulistano. Lá não se pode fumar e ninguém fuma. Então, nós temos essas ferramentas que vão trazer, sim, que a cidade de Campinas seja cada vez mais conhecida pelo próprio nome, né, que já assim a enaltece, como um lugar de campos verdejantes e saudáveis. Mais Campinas e menos nicotinas. O trabalho não só do município de Campinas, mas também daquilo que eu sempre gosto de falar, responsabilidade compartilhada com a sociedade civil. Gov.gov com o .não gov. Me refiro ao Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Campinas, que teve a doutora Marilda à frente, hoje ela ainda continua na gestão, é o senhor Matheus, que é hoje o presidente,
mas é um conselho que busca a prevenção com evidências científicas, que está par e passo com o poder público. Nós estamos num espaço.gov e é importante que isso se amplifique de uma forma republicana. Prevenção. Não trazer leis que vão violar princípios como princípios da precaução, do não retrocesso, como o projeto de lei 5008/2023. Eu tenho que mencioná-lo. Sim. Porque ele estará em votação na CAE, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na semana que vem. E sabe o que esse projeto ainda vai trazer no seu bojo? Além da legalização, além dos aditivos, a possibilidade de venda de cigarro eletrônico pela internet. Desde 96, só se pode comprar cigarro no ponto físico. E que fica, aliás, bem estratégico, né? Perto dos docinhos, das balas, né? Agora, vai se vender cigarro eletrônico pela internet, se esse projeto for aprovado. Ah, mas é só para adulto. Como que vai ser feito esse controle na prática? Então, é um tremendo retrocesso. Prevenção, conscientização e a repressão inteligente. É importante que a população saiba, e aqui, por favor, eu não quero culpabilizar ninguém, mas apenas que se saiba que o mesmo canal que traz o cigarro eletrônico leva daqui nossas pedras preciosas, promove tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas. É uma fatia do mercado que o crime organizado vai querer. E quando nós negligenciamos na prevenção, na conscientização, o crime organizado aí que se esparrama, como já ocorre com os cigarros convencionais. O Brasil não precisa de cigarros eletrônicos. A pergunta é: para quê e para quem tudo isso serve? Temos um protocolo excelente de tratamento do tabagismo. Isso é SUS, Sistema Único de Saúde. O Brasil tem um tratamento de ponta no nicotinismo. Os CAPs, isso começou antes com os pneumologistas, mas aí se amplificou porque cigarro eletrônico melhor dizendo, a nicotina é uma substância altamente adictiva. Então hoje nós temos a transversalidade. É o médico de família junto com o pessoal da saúde mental. É isso que tem que ser feito cada vez mais em termos de tratamento. E repressão inteligente. Quem acende um vape está indiretamente acendendo também uma pérola de crack, um cigarro de maconha, ou está disparando também com uma arma que vem para o nosso país em decorrência do crime organizado. E tudo aquilo que a indústria transnacional da nicotina traz hoje, com a mentira, com cor, cheiro e sabor, é justamente para fazer aquilo que a gente fala quase que como uma espécie de não é, greenwashing, né? Sabe? Ah, não, nós vamos trazer algo que ninguém descobriu antes e nós descobrimos. Um produto que eu vou vender, mas eu não quero que ninguém consuma. Ora, isso aí não se sustenta nem nas primeiras lições da economia doméstica. O objetivo é vender e vender cada vez mais. E dizer, não, nós vamos combater o crime organizado. Mas usa essas mesmas estratégicas e vai lá no Supremo Tribunal Federal para manter, por meio de uma ADIM, os aditivos e não se vê, muito respeitosamente, nenhum empenho dessa indústria em fortalecer a Anvisa hoje nessas operações. Sim. Se não é a Anvisa, se não é a Receita Federal, se não é o nosso sistema de segurança e a população que não quer ser enganada, ninguém vai querer ser enganado com uma arma química explosiva que causa milhares de malefícios para o meio ambiente, para as crianças. Os nossos sonhos são muito mais elevados do que um vaporzinho, que também não é nem a chaleira eletrônica da vovó. Aquilo ali é altamente cancerígeno. São 2.000 substâncias, aerossóis, que ali estão. A quem interessa? Gratidão imensa. Gratidão ao pneuma, que é o termo que os gregos utilizam para o espírito. E é esse pneuma que, na verdade, tem que ser preservado.
o pneuma de cada um de nós, das presentes e das futuras gerações. Ponto .gov, ponto não gov, mas acima de tudo, meu caro Gabriel, muitos pontos para as nossas crianças. É por elas que nós estamos aqui e por nós também. Porque daqui a pouco são essas crianças que irão cuidar de todos nós. Sim. E essas crianças, será que elas terão capacidade mental, inclusive, uma geração que se quer como entorpecida, uma geração que se quer como escravizada? Garoto, garota, cancela o vape.